já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós, amém? Vamos colocar em pé para adorar ao Senhor, começar a nossa celebração, o nosso culto que não termina nem acaba aqui, mas apenas é um reflexo da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com aquele que nos amou primeiro. E eu te convido nessa noite a preparar o seu coração para receber uma palavra que irá transformar a sua vida, que irá fazer com que você repense algumas atitudes, que você busque ao Senhor de forma mais intensa, pois Ele é o Rei do nosso coração e cabe a nós entronizá-lo no mesmo, cabe a nós trazê-lo para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, e que a nossa vida seja uma vida de adoração. Por isso eu te convido nessa noite a declarar palavras àquele que é digno, a declarar palavras de amor, palavras de esperança, palavras de vida. Que o Espírito Santo venha e tome os nossos lábios nessa noite, tome o nosso coração, o nosso entendimento, que esse seja um ambiente de cura, de adoração, de transformação. Nós queremos te buscar, Senhor, nessa noite, Deus. Se revele a nós,
através da sua multiforme graça, através daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. O Senhor tem preparado muito para nós, um banquete nessa noite, Pai, nós queremos desfrutar. Oh Deus, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Oh, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor em todo tempo, o Senhor é bom, Pai. Nas nossas lutas, o Senhor é bom. Nos nossos dilemas, o Senhor é bom. Na bonança, o Senhor é bom. No sucesso, o Senhor é bom. Nas tristezas, o Senhor é bom. Nas angústias, o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom, Pai. O Senhor nunca nos deixou, nunca nos deixará. Essa é a esperança da nossa vida, a esperança da glória, Jesus Cristo ressurreto, que nos deu a vida eterna. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom,
Vamos declarar que não nos deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás já. Você crê nisso? Declare. Ele nunca deixará você, Ele nunca deixará. Jamais. Declare bem alto, pois é verdade. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Senhor, nós estamos diante da Sua presença para declarar isso, que o Senhor não nos deixará, o Senhor não nos desamparará. E Senhor, que essa palavra mais, ó Deus, se esquecerá de nós. Por isso, na certeza de que o Senhor não nos deixará, na certeza de que o Senhor não nos abandonará, na certeza de que o Senhor estará conosco, passando pelo vale ou passando pela prova, toda situação, o Senhor tem mostrado e manifestado a sua bondade. Então, Senhor, tudo que nós podemos cantar essa noite é que Tu és bom. Assim, ó Deus, como Josafá colocou o exército de levitas à frente do exército militar, e lá ele disse: vamos cantando e vamos dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é assim que nós vamos vencer as nossas batalhas hoje, é assim que venceremos nossas batalhas amanhã, dizendo e declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vamos dizer isso em nome de Jesus mais uma vez, irmãos. Vamos dizer: Tu és bom. Vamos cantar mais uma vez. E eu quero convidar você a fazer um lindo coral. Nós vamos dividir desse lado e desse lado. Um vai dizer: Tu és bom. O outro vai dizer: bom, bom. Ou vamos lá? Tu és Bom. Agora vocês. Bom. Vocês. Oh, Tu és bom. Bom. Oh, agora inverteu. Tu és bom. Bom. Tu és bom. Todos juntos podemos levantar nossas mãos assim, irmãos, e sentir a presença desse Deus bondoso em nosso meio. Tu és bom. E não há outro, Senhor. Não há outro. Não há outro. Só o Senhor é bom. Tu és bom. Bom. Bom, Deus. Nós adoramos. Nós declaramos, Senhor. Não há outro. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Agora só quem crê que Ele é bom, coloca as mãos juntas e aplauda o nome dEle. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom e nós declaramos isso essa noite. O Senhor é bom e nós declaramos isso à noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Que alegria receber você conosco aqui essa noite, meu irmão, minha irmã. Que privilégio. E você hoje que nos visita pela primeira vez, eu gostaria de dar um presente especial para você. Visitante de primeira vez na nossa igreja tem direito a presente. E eu trouxe aqui para você o modelo. É um livreto e um cartaz, ou um encarte, que você vai ganhar um CD da nossa comunidade. Se você veio hoje a primeira vez, sabe aquela equipe de vermelho que deu boas-vindas para você tão carinhosamente quando você chegou? Eles vão entregar para você esse presente ao final. Então, saindo do nosso culto, lá na frente, você pega o seu presente, leva para sua casa e volte outras vezes para poder participar conosco desse tempo tão precioso aqui nesse lugar. Deixa eu passar alguns avisos rapidamente para vocês. Nós temos aí o nosso espaço do livro, que é a nossa livraria ali no balcão de informações, mas hoje, de uma maneira especial, eu queria que você passasse e desse uma conferida na saída do templo à esquerda. O pastor José Maurício, que está conosco desde sexta-feira, ele tem alguns materiais de ótima qualidade, e eu queria que você passasse ali e adquirisse. Abençoa a vida do pastor, e você também certamente cresce com isso e aprende com isso. Então, ao final do nosso culto, passe no espaço do livro,
ou ali com o pastor Zé Maurício, adquira o seu material para você poder crescer com tudo que está acontecendo aqui nesse final de semana na nossa igreja. E nós tivemos essa edição, a primeira vez que nós fizemos isso, um seminário para casais. Sexta e sábado, nós tivemos um tempo só para os casados aqui. Hoje é para a igreja toda, o pastor Zé Maurício irá falar. Mas nós tivemos um tempo precioso. Eu queria agradecer a todos que participaram. Nós temos uma equipe maravilhosa, gente, uma equipe de primeiro mundo aqui nessa igreja. Nós tivemos uma equipe para cuidar das crianças na sexta e no sábado à noite. Nós tivemos uma equipe de cozinha para preparar o lanche da tarde que nós tivemos no intervalo das 2 palestras ontem. Nós tivemos uma equipe de boas-vindas, tivemos uma equipe trabalhando. Então eu quero agradecer a Deus pela sua participação. Você se sinta honrado e homenageado essa noite por ter nos ajudado. E você, casal que veio, espero que tenha sido uma bênção, e nós estamos agora preparando para abençoar mais ainda o seu casamento com essa viagem que vai acontecer em 18, 19 e 20 de fevereiro de 2020. Agora atenção, essa viagem é prioridade para membros da igreja, tá bom? Membros e frequentadores, vocês têm prioridade para poder participar do nosso encontro de casais. Ele é feito em R$ 1.500 o casal, com tudo incluído. Você entra no ônibus aqui e volta no ônibus com a sua refeição, seu transporte, seu deslocamento, o material que vai ser usado lá, você não gasta um centavo a mais, e você estará conosco lá para poder ser ministrado em 10 vezes no boleto, no cheque, ou você pode fazer à vista o pagamento. Como são muitas procuras, irmãos de outras igrejas evangélicas ficarão na fila de espera, pessoas de outras denominações religiosas estarão na fila de espera. Esse evento é para membros e frequentadores da nossa igreja, e se você não preencheu a sua ficha ainda, você precisa fazer isso. Por quê? Você que é da nossa casa, tem prioridade, você passa na frente, mas ainda tem só essa semana para poder fazer isso aí, para a gente poder organizar a nossa caravana 2020, que vai ser um tempo precioso, lá em Caiobá, aqui no Paraná, no Sesc, e eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Você que não é casado não pode participar, tá bom? Então nós convidamos todos aqueles casados que possam ir, fazer sua inscrição e participar conosco do nosso encontro de casais. Vai ser 2020, vai ser uma bênção, você pode ter certeza disso. Terça-feira continua aquela série de mensagens tão linda que está acontecendo aqui. As pessoas têm chegado e têm dado ótimos retornos de Deus agindo na vida delas através das mensagens, e eu convido você que não vem ainda na terça-feira a experimentar os nossos propósitos de orações na Terça da Esperança às 20 horas. E semana que vem nós começamos uma nova série de mensagens ao domingo, que chama Tempo de Servir, unindo tempo e propósito. O que é que Deus me chamou para fazer no seu reino? Convido você a estar conosco às 9h30 e às 19h30. Aliás, quantos aqui estiveram pela manhã na nossa celebração? Levanta a mão, só para eu saber. Um pequeno grupo aqui, nós tínhamos um grupo maravilhoso essa manhã, participando do nosso culto. Que bom que vocês voltaram para ouvir a mensagem, mas 9h30 da manhã é o culto da família. Traga seu filho e sua filha, porque nós temos ministração para crianças de 0 até 11 anos. O que está fazendo dormindo na sua casa, meu filho? O que está fazendo lá, deixando as suas crianças assistindo televisão? Traga aqui no nosso templo, venha participar do nosso culto da manhã, seja abençoado e a sua família também. Então 9h30 semana que vem. Aliás, semana que vem, gente, eu peço sua colaboração. Você está vendo aí que a igreja está cheia de domingo à noite, né? Semana que vem tem em volta do retiro de mulheres. Então você coloca o dobro dessa igreja domingo que vem. E então eu peço para você, por favor, se você não tem parente, não tem pessoas que você vai receber no retiro, que você venha no culto da manhã. Você é muito bem-vindo na igreja, você que não vai receber ninguém do retiro, mas você é bem-vindo na manhã, para liberar espaço, para não ficar aquele tumulto. Domingo que vem às 9h30, venha para ouvir a palavra do Senhor. E à noite o pessoal do retiro estará voltando para fazer aquela festa que nós já conhecemos, tá bom? Outro aviso, quarta-feira tem a Last Night dos adolescentes, Setembro Amarelo é o tema, quarta-feira, dia 25 às 19h45, e os jovens vão ter um tema maravilhoso. Você que é jovem, jovem casal, é convidado para participar às 20 horas nesse sábado, dia 28, vai ter um evento aqui chamado Não Pise na Grama, é o DIP, quando eles se reúnem aqui para poder fazer uma ministração. Você jovem ficou curioso, o que é esse tema? Venha sábado, 20 horas, é um tempo precioso aqui para poder aprender desse tema, não pise na grama. E quinta-feira, você da melhor idade, acima de 60 anos, tem a oportunidade de ser ministrado com a celebração mensal, aquela festa que o fruto maduro, só o fruto maduro sabe fazer, aquela comilança, aquelas comidas boas que acontecem aqui, gente, você não tem ideia. Eu sei porque eu trabalho de quinta-feira na igreja, e aí eles trazem um pratinho para mim, entendeu? Tudo que sobra eles levam para o pastor, é uma benção para mim, para o Guilherme, para o Tanner.
É uma benção. E vocês que estão na melhor idade, estão perdendo isso, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, tá bom? Então, quinta-feira, às 13h30, você é convidado a participar. E o último aviso é que você que participou da Assembleia da nossa igreja, você lembra que foi autorizada uma compra num determinado valor, né, de um terreno. Mas a negociação, ela não avançou na questão de a gente poder eliminar os juros que estavam sendo cobrados. E nós fomos procurados por irmãos que conhecem bem da área imobiliária e mostraram para nós algumas falhas no processo de negociação, e nós entendemos que nós poderíamos negociar ainda algo melhor, mais vantajoso para a nossa comunidade. Então o que nós fizemos? Nós abrimos mão dessa negociação por enquanto, falamos, pode passar à frente se alguém interessar, são 12 terrenos, você pode passar à frente. Nós estamos procurando áreas na nossa cidade, um pouco maior do que isso, com condições melhores de pagamento. Então, se você souber de algo, nos procure, porque nós estamos procurando um terreno um pouco maior, com uma boa condição de pagamento, para a gente poder sonhar um pouco melhor com a nossa igreja que está crescendo, tá bom? Então, eu peço a sua consideração, você que é membro da igreja já aprovou, mas a negociação não avançou ainda. Então, logo, logo nós traremos mais informações para vocês, se assim Deus permitir, que vai colocar a gente num lugar maravilhoso, espaçoso, para a gente poder sonhar mais com a nossa igreja, tá certo? Dia 6 de outubro tem eleição do Conselho Tutelar, não é? É isso mesmo? Certo? 6 de outubro é um sábado. Nós temos alguns irmãos que estão participando dessa eleição do Conselho Tutelar. Irmãos, é muito importante que nós tenhamos pessoas com valores cristãos nessa área para atender nossas crianças e adolescentes da nossa cidade. É uma área carente de influência. Então, semana que vem, eu quero apresentar aqui os irmãos da nossa igreja que vão participar da eleição. Eu sei até agora que a Ludigera, o Léo, tem mais alguém que é da nossa igreja? Membro, não é visitante, membro. Vocês lembram de mais alguém? Eu sei que a Ludigera e o Léo, até por enquanto, são os candidatos ao Conselho Tutelar. Semana que vem eu vou apresentar eles aqui à frente. Claudete, estava lembrando que tinha mais uma, Claudete também. Vou trazê-los aqui à frente, e eu queria pedir para você, por gentileza, escolha dos nossos irmãos, vote neles, vamos maciçamente como igreja votar nesse dia 6, porque a sociedade em si não vota. Se nós formos e dividirmos os nossos votos e votarmos em nossos irmãos, nós vamos escolher e eleger gente do nosso meio para poder abençoar crianças e adolescentes na nossa cidade. Isso é uma interferência social da igreja que pode contribuir com a nossa cidade. Gente que a gente conhece, que a gente acredita e que a gente pode ajudar também, certo? Então, semana que vem eu apresento os nossos irmãos aqui para a gente poder, mas vai marcando a sua agenda, 6 de outubro, eleição Conselho Tutelar, eu conto com a sua participação. Aliás, eu conto com a sua participação em tudo que está acontecendo aqui, inclusive na sua contribuição, porque a gente só pode fazer tudo isso graças à sua generosidade. Então, você hoje que está aqui conosco visitando, não fique constrangido, a entrega do dízimo e oferta é voluntária. Nós fazemos isso todo domingo, mas se você quer e pode contribuir, você é bem-vindo para vir aqui à frente e trazer a sua oferta, a sua contribuição essa noite. Eu louvo a Deus pela sua generosidade. Essa igreja vive de milagre em milagre, irmãos. Toda semana Deus coloca nesses gasofilados aqui milagres para a gente sonhar com essa igreja. Vai acontecer o retiro de crianças daqui 15 dias. Nós estamos numa expectativa grandiosa. Tem coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Com esses milagres que está no seu bolso, você traz aqui e a gente pode sonhar ainda mais. Vamos colocar em pé, queridos? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós colocamos os dízimos, as ofertas e as contribuições. Que o Senhor honre cada mão que entrega e cada gesto de generosidade, aumente o teu poder e a tua influência no reino de Deus aqui em Sertanópolis e no mundo, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente, mas não sem antes olhar para essa pessoa do seu lado. E se ela estiver respirando, a de frente, a de trás, a do lado, eu queria que você desse um abraço nela e falasse, seja bem-vindo em nome de Jesus. Só que eles estão respirando, tá bom? Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo também. Deus abençoe.
sempre minha canção. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, família, amigos, irmãos. Obrigado, Senhor, pela sua provisão todos os dias, Pai. Obrigado pela generosidade do teu povo aqui à frente, e que o nosso coração seja generoso ao dar-te graças também, Pai. Que o Senhor venha nos levar, Pai, a não dar glória a nós mesmos, às nossas mãos, à nossa inteligência, ao nosso conhecimento, mas que nós possamos oferecer sacrifícios de louvor no seu altar, Pai. Que nós possamos ser generosos na nossa adoração, ao nos derramar ao seu altar, Senhor. Queremos contemplar a sua glória nessa noite, Pai. Queremos mais a sua presença, Pai. Que essa adoração não sejam apenas canções, Pai. Não são apenas canções. Não é apenas música, nem técnica, Pai. Mas que seja, Pai, uma expressão do nosso coração. Que seja uma expressão do nosso espírito, do nosso ser. Declarando palavras a Ti, Senhor. Palavras que te entronizem, palavras que declarem quem o Senhor é, Pai. Que as nossas casas sejam cheias da sua glória, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória.
Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor é eterno, Senhor, seu reino é eterno, sua glória é eterna, sua vontade é eterna, Pai. Nosso tempo aqui é passageiro, Pai, mas as coisas que o Senhor fez são eternas, Pai. As coisas que o Senhor faz em nós são eternas, Pai. O Senhor colocou em nós essa eternidade, Pai. E o Senhor deseja que nós venhamos a viver hoje esse Teu reino eterno, Pai. Os princípios do Seu reino de bondade, misericórdia, fidelidade, alegria, mansidão, domínio próprio. O Senhor nos convoca a viver o fruto do Espírito em nossas vidas, esse fruto que transforma a realidade, esse fruto que nos alimenta em lugares estéreis.
esse fruto que nos dá vigor em um mundo decaído, em um mundo sem alimento. O Senhor nos dá alimento sólido, o fruto do Espírito, para vivermos o teu reino. Dá-nos mais de ti, para vivermos tua vontade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Só tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Como um só corpo, vamos declarar todas as nossas vozes juntas. Teu reino é sempre a tua igreja te adora. Teu reino, teu reino.
adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare assim comigo: o reino do Senhor está sobre a minha vida. O reino do Senhor está sobre a minha casa. O reino do Senhor está sobre a minha família. O reino do Senhor está sobre essa cidade. E o reino do Senhor está sobre tudo e sobre todos. Senhor, nós declaramos isso e acreditamos no que acabamos de falar, que as trevas perderam espaço na nossa casa, na nossa história, na nossa família, na nossa cidade, porque a igreja do Senhor Jesus chegou para manifestar o teu reino, firmado em bondade, fidelidade e justiça e igualdade. Amém. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento tão precioso. Convidar o pastor José Maurício que esteja aqui comigo, por gentileza. Lembrando você que quer fazer sua inscrição para o Encontro de Casais 2020, pegue sua ficha ainda hoje, porque a ficha é por ordem de chegada, tá bom? E já preencha hoje e já deixe conosco, para a gente poder dar prosseguimento no processo. Pastor José Maurício é amigo de caminhada já há 16 anos, nós caminhamos junto. E não é novidade para ninguém, porque isso eu já testemunhei nessa igreja, que os meus primeiros 6 meses aqui foram tentando fugir, correr de Sertanópolis, e muito especialmente da igreja que a gente tinha sido convidado a pastorear. E o pastor José Maurício foi um desses homens de Deus que eu consultei, que orou comigo, que me aconselhou e me deu palavras maravilhosas para que a gente pudesse refletir. E Deus tem me dado a oportunidade de conviver com homens de Deus próximo de mim e ter me aliançado com gente de Deus. E eu trago pessoas aqui, como o pastor José Maurício, que é uma bênção, que tem caráter e integridade no Evangelho, e eu confio na vida dele antes de confiar na pregação dele. Então eu quero que você essa noite abra seu coração, que Deus tem uma palavra preciosa para usar através desse canal. Pastor José Maurício, sua esposa, que estão conosco aí desde sexta-feira, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco, pastor. Amém. Fique à vontade, tá bom? Benção. Fique com Deus. Boa noite, irmãos. Que Jesus abençoe seu coração nessa noite. Louvado seja Deus. Queria agradecer aos irmãos também por esse final de semana extraordinário. Tempo aí precioso, né? Ganhei até uma chácara. Deus foi muito precioso com a gente. Ficamos num lugar lindo, gostoso, descansamos, comemos, pregamos, choramos. Foi um tempo de Deus. Louvado seja Deus por essa igreja, pela vida do pastor Denis, que é o nosso amigo, companheiro aí de muitos anos, né? E estou muito feliz, queridos. Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite. Queridos, nunca foi tão importante nas nossas vidas a gente aprender a tomar decisões. Todo dia, de alguma maneira, a gente é questionado, a gente é provocado, a gente é esticado por Deus. E tem decisões, queridos, que nos colocam mais perto de Deus e do destino de Deus para as nossas vidas. Mas tem decisões que têm o poder de nos afastar daquilo que Deus vem trazendo para a nossa vida e para a nossa casa. Então nós precisamos ter essa sabedoria e essa graça de Deus. Nós precisamos, de novo, nos apaixonar pelo Espírito Santo, por Jesus. Nós precisamos estar alertas, atentos a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, a tudo que está acontecendo dentro e fora de cada um de nós. Quantas vezes alguns de nós não tomou decisões que a gente não precisaria ter tomado? E isso trouxe problemas que às vezes a gente demorou tempos para poder resolver. Se gasta muito tempo resolvendo conflitos, problemas, dificuldades. Tempo que poderia ser gasto, queridos, planejando, orando, buscando a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a tomar decisões. É uma coisa extremamente importante. Eu gosto muito de comer uma boa comida. Inclusive essa semana nós tivemos num lugar delicioso, lindo, né? Eu gosto muito de peixe, tinha muito peixe para comer. Mas ali, queridos, é um desafio para a gente comer naquele lugar. Porque você chega, você tem 2.000 opções em um estômago só.
Estou até pensando em fazer uma cirurgia de estômago, colocar mais um para ver se cabe mais comida, né? Estou brincando, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Mas enfim, e eu tomei uma decisão quando eu vou nesses restaurantes que tem muita comida. Porque quando você chega, irmãos, o prato já é grande, e aí tem um monte de comida. Eu descobri um segredo, irmãos. As coisas boas sempre ficam no final. Então quando você chega no bom, você já está com o prato cheio e não cabe mais. Então toda vez que eu chego num restaurante desse, eu dou uma volta primeiro no buffet, e eu decido na minha cabeça o que eu quero comer. E aí eu como muito bem, porque eu sei o que eu quero comer. O problema, queridos, é que cada dia mais a gente tem sido instigado a ser precipitado, a tomar decisão rápida, a não pensar. A gente aprendeu a excluir o Espírito Santo das nossas decisões, e talvez aquilo que a gente pensa que são decisões simples, são as decisões que mais interferem na nossa vida no dia a dia. Nós precisamos aprender a trazer Deus de volta para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas decisões. A gente precisa de novo aprender a ouvir, ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Eu me lembro daquele acidente com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e eu estava lendo uma reportagem, e a reportagem falava de pessoas que não tinham morrido naquele acidente, pessoas que deveriam estar lá naquele momento, mas não estavam. E elas não estavam por causa de coisas corriqueiras. Um carro que furou o pneu, a pessoa chegou atrasada, não morreu. Uma mãe que estava levando o filho para a escola, e de repente ele derramou um copo de café na roupa, e ela ainda deu uma surra no menino e voltou para trocar a roupa, mas aquilo salvou a vida dela. E às vezes o Espírito Santo de Deus tenta nos alertar, nos falar, nos mostrar, nos sinalizar a respeito do estilo de vida que a gente vem levando, da maneira que a gente toma decisões, mas a gente não consegue mais ter essa sensibilidade. E muitos de nós estamos tendo que resolver conflitos que talvez a gente não precisaria resolver. Um mundo onde as pessoas já são fragilizadas, onde as pessoas têm enfrentamentos muitas vezes maiores do que elas, queridos. Nós provocarmos situações, isso é uma falta de sabedoria muito grande. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus, de entender os toques que Deus está dando. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu estava voltando do Espírito Santo, eu fui fazer um casamento de um amigo meu, e a gente estava vindo, nós estávamos um grupo grande. Eu estava em São Paulo, atravessando São Paulo, era mais ou menos umas 11 horas da noite, e aí conversei com eles, eu falei, o que vocês acham? A gente vai, continua. Todo mundo decidiu continuar, e tem um posto em Registro, que é bem no meio do caminho, bem começando a serra de Registro, que toda vez que eu estou viajando eu abasteço nesse posto. É um posto 24 horas, é um lugar bom para você parar, tomar um café. E eu estou vindo, irmãos, o meu carro está quase na reserva, e quando eu passo em frente ao posto, o posto está fechado. E aquilo eu murmurei, falei, Deus, justo hoje que eu estou cansado, o Senhor fechar esse posto, tantos dias para fechar, e justo hoje, irmãos, aquilo que a gente faz toda hora, quando alguma coisa não dá certo, e pega a gente nessa situação. E eu me lembro que eu tinha pouca gasolina, então eu tive que entrar na cidade, perdi um bom tempo, achar um posto aberto, e quando eu achei, perguntei para o frentista, olha, por que o posto lá da BR está fechado? Ele falou, não sei, nunca fecha. É uma exceção. E aí que eu fiquei mais, falei, Satanás, quando quer te provocar, provoca mesmo. Paramos, tomamos um café, perdemos ali uma meia hora, retomamos a estrada. E eu estou seguindo, irmãos, na estrada à noite, nem um carro, nada, sozinho nas duas pistas, eu e mais os nossos amigos, e vamos. De repente, irmãos, lá na frente eu vejo um monte de luz, e gente parada na beira da estrada, um desespero terrível. E aí, irmãos, alguns bandidos tinham colocado uma pedra no meio da estrada, numa curva. O carro que estava à minha frente foi e bateu, e eles roubaram tudo que eles tinham naquele carro. E quando eu passei por aquele acidente, Deus falou comigo, era para ser você. Eu tive que fechar um posto, para você entender, porque se eu te falasse, você não ia parar. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo está tentando falar com a gente a respeito de algumas coisas, mas a gente não para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estava meditando esses dias na vida de um homem, a vida de Salomão. Todos nós conhecemos a história de Salomão. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3.
1 Reis, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 3 em diante. 1 Reis, capítulo 3. A partir do versículo 3. Quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz: e Salomão amava ao Senhor. Diga, Salomão amava ao Senhor. Diga para o irmão que está na sua direita: Salomão amava ao Senhor. Diga para o irmão que está à sua esquerda: Salomão amava ao Senhor. Andando nos estatutos de Davi o seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão de grande benevolência: usastes tu com o teu servo Davi o meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão, de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe destes um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu que fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, eu sou apenas um menino pequeno, não sei nem como sair e nem como entrar. Ao teu servo, e o teu servo está no meio deste teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido, para que julgues ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: portanto pedistes isso, e não pedistes para ti muitos dias, nem pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti outro igual não houve, e depois de ti outro igual não se levantará. E também até o que você não me pediu eu te dei, assim como riquezas. De todo modo não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi o teu pai, também prolongarei os teus dias. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, por gentileza. Queridos, nós temos aqui a história de um menino. Salomão, quando assume o trono de Israel, ele tinha 17 anos de idade, mais ou menos. Salomão estava debaixo de um legado, de uma palavra de Deus. Ele tinha uma missão de construir um tabernáculo, um lugar da presença de Deus. Irmãos, Salomão, havia uma expectativa muito grande sobre a vida de Salomão. E esse menino tinha algo especial. Ele era diferenciado. A Bíblia diz que Salomão estava num alto, o melhor lugar que tinha para fazer sacrifício. E ali ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Salomão era um cara convertido, crente. Ele não só amava Deus da boca para fora. A Bíblia faz questão de dizer que Salomão amava ao Senhor, porque nos altos ele oferecia sacrifício. A mesma Bíblia diz: aonde está o seu dinheiro, ali está o seu coração. Salomão estava dando o melhor que ele tinha para Deus, e de repente ele atrai a atenção de Deus. Então Deus olha para aquele cara e fala: vou provar o coração de Salomão. Eu vou ver se isso é verdade mesmo. Eu vou ver se isso não é conversa fiada. Então Deus faz uma pergunta chave para Salomão, pergunta para um menino de 17 anos: o que você quer que eu te faça? E essa pergunta, irmãos, era uma pergunta interessante, porque o próprio Deus olha para Salomão e fala: como você não pedistes para ti riquezas, nem a morte dos seus inimigos, coisas que normalmente qualquer rei pediria, em resposta àquela pergunta que Deus estava fazendo, Deus ele então olha e fala: rapaz, mas você pediu sabedoria. Irmãos, tem pessoas que elas têm uma capacidade de surpreender Deus com as respostas que elas dão na vida.
Não que Deus foi pego de surpresa, mas sabe aquelas respostas que a gente dá, que são doces ao paladar de Deus? São melhores que 1000 holocaustos. Então Deus olha para Salomão e fala: rapaz, que expectativa o meu coração tem com você. Agora, Salomão, como você alinhou o seu coração com o meu, como você entendeu o que está acontecendo na sua vida, até o que você me pediu, não me pediu, eu te darei. E naquele dia, irmãos, Salomão recebe um batismo de sabedoria, de conhecimento. E Deus diz: olha, o que eu estou te dando, Salomão, é tão único, tão precioso, tão grande, que antes de ti não houve e depois de ti igual não haverá. Então nós estamos diante aqui, queridos, de uma pessoa totalmente diferenciada, privilegiada, uma pessoa que teve um contato com Deus, a tal ponto que Deus compartilhou dele mesmo com Salomão. Deus não estava brincando, queridos, realmente era um tempo de convergência, era o tempo de Deus na vida de Salomão, alinhou os corações. Então as coisas começaram a acontecer rápido, lógico, debaixo de uma palavra dessa, como que ia dar errado? As promessas estavam se cumprindo. Agora, infelizmente, tem muita gente que tem se perdido na hora de tomar decisões. Apesar de ter todos os subsídios, apesar de ter todas as ferramentas, apesar de ter condição emocional, espiritual, de ter condição, de ter estrutura que o cerca para tomar uma decisão diferente, tem gente que ainda faz bobagem. A prosperidade, a bênção, em muitos casos ela entorpece a nossa capacidade de continuar ouvindo Deus, e a gente acha que terminou por ali, mas irmãos, andar com Deus é um processo contínuo. E às vezes a gente cai na bobeira de se acomodar a uma bênção, a algo que está acontecendo. E é aqui que muita gente começa a patinar. Há sempre, queridos, um desafio maior. Até aqui Salomão era uma pessoa humilde, dependente de Deus, até as coisas começarem a acontecer. Irmãos, eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, e a gente em começo de ministério, irmãos, a gente é empolgado demais. Você fica aleluiado, você acha que o seu sermão é o melhor, você acha que se você não estiver no culto, o culto não vai ser uma bênção, ou você e Deus precisa estar no culto, um dos dois, senão o culto não vai ser bênção. A gente tem essas manias bobas de acreditar, irmãos, que o mundo gira em torno da gente, que a igreja gira em torno da gente. Você é imaturo, e aí Deus ainda permite acontecer algumas coisinhas, aí que piora mais ainda. E eu me lembro que eu estava me sentindo o último pregador do deserto, para não falar a última Coca-Cola do deserto. E eu fui convidado para pregar numa igreja, irmãos. Era um final de semana, uma igreja grande em Curitiba. Eu tinha um golzinho nessa época. E na sexta-feira eu peguei minhas apostilas, eu andava com um monte de apostila, botei no banco do carro, fui para a igreja, preguei. A igreja tinha pouca gente, devia ter umas 200 pessoas, mas cabia umas 1000. E aí eu preguei todo aleluiado, todo empolgado, orei com o pessoal no final, e voltei empolgadaço para casa. No sábado a mesma coisa, fui, preguei, ministrei. Quando eu estava vindo embora de carro no sábado à noite, eu pensei comigo, eu falei: Jesus, amanhã o Senhor precisa me dar uma palavra poderosa, que nós vamos arrebentar nesse culto, aquilo vai estar lotado. E não deu outra, irmãos. Eu acordei domingo de manhã, fui para o meu tempo devocional, falei: Deus, me dá uma palavra. Irmãos, e nada, sabe quando não sai nada? Parece que Deus escondeu de mim. E eu já comecei a entrar meio em desespero, passei a tarde toda caçando uma palavra. Falei: não, no banho Deus vai falar comigo. Porque às vezes quando eu estou tomando banho, Deus fala comigo. Irmãos, eu quase cozinhei as costas de tanto tomar banho. E não saiu nem um Salmo 23. E eu falei: estou morto. Me arrumei, botei as apostilas no ônibus, peguei o carro, botei uma música de ouvir Deus. Falei: Jesus, agora o Senhor tem que falar. E fui. Nada. Cheguei na igreja, a igreja lotada, irmão, cheia de gente. Sentei no primeiro banco, abaixei a cabeça, falei: Deus, tem misericórdia. Começou um louvor, irmãos, a presença de Deus era maciça no lugar. No meio do louvor o pastor caiu, não levantou mais. Eu falei: pronto, Deus já pegou o pastor, o próximo da lista sou eu. E aí, irmãos, estou lá animado.
desesperado, aliás. Termina o louvor, ninguém sabe o que fazer, o pastor caído, sobe alguém no púlpito e fala: olha, nós vamos chamar o irmão para cantar um hino e logo depois o pregador. Eu já comecei a entrar em desespero, e a irmã começou a cantar um hino, irmãos, mas a coisa não ia, e eu falei: Jesus, tem misericórdia. Mas no meio do hino, Deus começou a usar aquela mulher, uma graça, uma presença de Deus, e eu ouvi uma voz, dizendo: você não vai pregar hoje. Eu falei: ô Satanás, tem 1000 pessoas nessa igreja para você tentar, e você vai tentar eu, que estou precisando gastar uma palavra de Deus? Irmãos, de novo, estou lá, concentrei de novo, falei: Deus, a última chance que o Senhor tem para falar é agora, se o Senhor perder. E aí, irmãos, eu ouvi Deus e o Espírito Santo falando comigo, e eu sabia que era Ele. E Ele me disse: ouse subir nesse púlpito, e você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu sabia que era Deus falando comigo. Irmãos, terminou o hino, a pessoa que estava na frente me chamou, eu deixei minha Bíblia no banco, subi. Falei: irmãos, boa noite, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Falei: não vou pregar hoje não, todo mundo, kkkk, eu kkkk. Falei de novo: irmãos, não vou pregar hoje não, todo mundo, e eu kkkk também. 3 vezes, irmãos, eu tentei, ninguém acreditou. Desci e sentei no primeiro banco, abaixei a cabeça, e fiquei, irmãos, passou 10, 15, 20 minutos, meia hora, um silêncio na igreja, ninguém sabia o que fazer. Quando passou mais ou menos uns 35 minutos, tinha 2 irmãs que estavam atrás de mim, uma cochichou com a outra e falou assim: eu acho que ele está em pecado. E apontou para mim, irmãos, e ela não foi discreta não, porque ela chegou a encostar o dedo nas minhas costas. Falei: o Satanás. E aí falei: Deus, se o Senhor quer apagar a luz para mim ir embora, esse é o momento de ir embora. Irmãos, quando deu uns 50 minutos mais ou menos, saiu uma criança do fundo da igreja, veio para o altar, se ajoelhou e começou a chorar, irmãos. Eu nunca vi tanta presença de Deus na minha vida como eu vi naquele dia. Não deu 5 minutos, a igreja inteira estava na frente do altar. Pessoas sendo curadas, pessoas levantando e abraçando outras pessoas, pessoas se reconciliando. Irmãos, eu nunca vi tanta presença de Deus. Quando deu mais ou menos umas 11h30, peguei minhas apostilas, pus no carro, fui embora. No caminho o Espírito Santo falou comigo: você está equivocado, eu não preciso de você. A igreja não é sua, a igreja é minha. E você tem uma coisa, Maurício, que eu não vou dividir com ninguém, é a minha glória. Ou você se coloca no seu lugar, ou você nunca mais sobe de um púlpito para pregar. Irmãos, eu entendi o recado. Mas eu percebi, queridos, que como a gente se ilude muito fácil com algumas coisas que acontecem. Como que o nosso coração é enganoso. Como que muitas vezes a gente se deixa levar, queridos, achando que realmente Deus é aquela pessoa sentimental e que está desesperado pela gente, no sentido de você: ah, se você fizer o que eu não gosto, eu vou ficar muito mal. Irmãos, não que Deus seja insensível, mas Deus não é sentimental. Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele nos respeita. Agora, Ele não negocia algumas coisas, Ele não abre mão de algumas coisas. Não tem como, irmãos, a gente misturar algumas coisas no reino de Deus. Salomão estava empolgadaço, estava tudo acontecendo, a palavra de Deus estava se cumprindo. Um menino, um jovem, irmãos, as pessoas vinham de longe para ouvir, para ver. A rainha de Sabá, quando chega para Salomão, ela diz: olha, o que eu ouvi falar não chega nem perto do que os meus olhos estão vendo. Você é muito melhor do que me falaram. Mas aí lá no capítulo, queridos, 11, olha aí na sua Bíblia, de 1 Reis, 8 capítulos depois, no capítulo 11, a Bíblia começa dizendo no versículo 1, queridos, uma escolha. Ela começa revelando uma escolha que Salomão fez, que destruiu toda a perspectiva que Deus havia construído para ele. Diga comigo: o rei Salomão amava o Senhor. Olha o que diz aí o capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres. Diga: amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas
se uniu Salomão por amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres, como Deus havia dito, lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão seguiu Asterote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, o seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e sacrificava os seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecia. Acerca desse assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o teu reino e darei ao teu servo. Todavia, não nos teus dias o farei, mas por amor a Davi o teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Irmãos, nós estamos falando aqui do homem mais sábio da terra. Nós estamos falando aqui do homem que começou com todas as possibilidades para dar tudo certo. 8 capítulos transformou a vida de Salomão. E justamente, irmãos, justamente porque ele fez exatamente o que Deus tinha falado, não faz. E quando eu leio esse texto, às vezes eu me pergunto, como que pode o homem mais sábio da terra ter a sua história de vida transformada em 8 capítulos? No capítulo 3, Deus é surpreendido pela resposta de Salomão. No capítulo 11, o mesmo Deus estava totalmente isolado com Salomão. Como a história de vida de muitas pessoas tem mudado radicalmente muito rápido, queridos, porque tomam decisões que já foram avisados que não deveriam tomar. Algumas pessoas têm tomado decisões que as podem afastar profundamente daquilo que Deus tem preparado para elas. Deus havia aparecido para Salomão 2 vezes. Na segunda vez, no capítulo 9, o versículo 5, Deus ele fala para Salomão: olha, eu confirmarei o seu trono sobre ti para sempre. Irmãos, a aliança que Deus estava fazendo com Salomão incluía ele, os filhos dele, os filhos dos filhos. Deus estava disposto a perpetuar aquela bênção sobre a vida de Salomão. Irmãos, havia uma intenção tão grande no coração de Deus de abençoar Salomão, que ele disse: olha, Salomão, além de tudo isso que eu vou te dar, eu ainda vou prolongar os seus dias, para que você usufrua mais tempo de tudo que eu estou te dando. Estava tudo certo, tudo pronto, tudo correto, mas por incrível que pareça, tem gente que tem o dom de estragar tudo. Salomão fez isso. Lúcifer estava no céu, falou: rapaz, esse negócio de céu está muito ruim, vou arrumar um inferno para mim. Irmãos, a Bíblia diz que o inferno foi criado para Lúcifer e os seus anjos, não existia. Ele decidiu transformar a vida dele no inferno. Olha que decisão burra, irmãos. Eu quero saber, se Deus me permitir, quando eu chegar no céu, perguntar para aqueles demônios: o que Lúcifer falou para vocês, que vocês abandonaram o céu, para ir para o inferno? Irmãos, tem que ser uma conversa muito boa, tem que ser uma argumentação muito boa. Ou aqueles caras estavam muito vulneráveis. Agora me fala, o que leva um homem como Salomão, o mais sábio da terra, tomar esse caminho? Esse texto me fez algumas perguntas quando eu li. Queridos, eu aprendi que um déficit emocional sempre tende a ser compensado com uma concupiscência. Por isso que nós precisamos deixar o Espírito Santo nos curar na medida que a gente precisa de verdade.
Por isso que a gente não pode tolerar, queridos, crises a longo prazo. A Bíblia diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso que eu não posso dar vazão para as minhas emoções, queridos. Por isso que eu tenho que procurar o remédio certo, a cura certa. Queridos, luta que não tem nome não é luta, é disfunção. Eu preciso saber quem eu vou procurar. Eu preciso, queridos, saber lidar comigo, porque se eu começo, queridos, a criar um buraco na minha alma, isso normalmente vai ser compensado com uma concupiscência, e a concupiscência é a base do pecado. A Bíblia diz que cada um é atraído, seduzido pelas suas próprias concupiscências. É aqui que começa o pecado. Então a primeira pergunta que esse texto faz, responde talvez um questionamento meu. Quando eu me converti, quando eu era novo convertido, eu falava assim, não, quem desvia é porque não ama Jesus. Não tem compromisso, não é apaixonado. Irmãos, e a Bíblia faz questão de dizer que Salomão amava ao Senhor. Mas a mesma Bíblia também faz questão de dizer que Salomão amava as mulheres das quais o Senhor tinha dito, a elas não entrareis. Irmãos, Deus não estava fazendo birra com Salomão. Deus não estava implicando, porque às vezes a gente pensa que Deus está implicando com a gente. Deus, por quê? Todo mundo tem, mas eu não tenho. Todo mundo pode, mas eu não posso. Todo mundo vai, mas eu não vou. A gente pensa que é implicação. Irmãos, Deus cantou a bola. Ele falou, Salomão, essas mulheres têm uma missão, perverter o seu coração. Por isso, irmão, você quer ser uma pessoa de sucesso? Obedeça imediatamente. Tem coisa na vida que nós não vamos entender. Tem coisa na vida, queridos, que a gente não vai compreender. Nós temos que tomar uma decisão, falar, Deus, ou eu confio em Ti, ou eu não confio. E nós temos que ser rápidos, ligeiros, em dizer, não, não é isso, não é o que eu quero. Porque se você der vazão, irmãos, às suas emoções, você vai ser seduzido pelas suas concupiscências. E a primeira pergunta desse texto é, o que amamos mais? Porque Salomão amava o Senhor, mas também amava as mulheres das quais Deus havia dito, a elas não entrareis. Queridos, tem muita gente que ama o Senhor, mas não conhece os seus caminhos. Amar tem um preço alto, um preço de renúncia, de escolha, de perseverança, de aprender a lidar com a experiência, com a expectativa. E muitas vezes as nossas expectativas não são as de Deus, muitas vezes os nossos pensamentos não são de Deus, e isso frustra muita gente. Porque às vezes a gente aposta demais em uma coisa que Deus não está apostando. Amar exige entrega, amar exige disposição, amar exige resiliência, porque às vezes, irmãos, Deus vai mudar tudo. Eu admiro Paulo, o apóstolo Paulo, porque ele tinha um nível de obediência com Deus, irmãos, que eu assim, eu invejo. Eu falo, Deus, eu queria ser um Paulo da vida. Irmãos, ele estava lá com o burrinho dele, todo arrumado, todo arriado, as coisinhas preparadas para ir para tal lugar. No meio do caminho, Deus falava com ele, não, Paulo, não, pode pegar a direita, não é para a esquerda, mas não. Imagina, irmãos, Deus chega para você aqui e fala, pastor Denis, vou te levar lá para a Rússia. E ele pega e prepara as roupas de inverno todo, aquilo é um frio miserável, irmãos. Se arruma todo e tal, e cheio de roupa de frio e não sei o quê. Você vai passar 5 dias lá. E aí no aeroporto Deus fala com o pastor, não, você vai para o Caribe. E a primeira pergunta que a gente fala, mas eu estou com essa mala cheia de roupa. Parece que em alguns momentos, irmãos, nós estamos com tudo planejado a longo prazo e Deus chega e fala assim, e se eu mudasse? Quem você ama mais? Os seus sonhos ou a minha vontade? Se tem uma coisa, irmãos, que não faltava para Salomão, era culto, entrega, devoção, sinceridade, compromisso. Quando Deus fala com Salomão, ele estava num lugar extraordinário, oferecendo sacrifício. Ele estava dando o seu melhor. E queridos, nesses lugares de culto, nos nossos encontros, nos momentos de entrega, de quebrantamento, nós somos fortes, extraordinários. Mas não é aqui que nós estamos perdendo a batalha. É quando a gente sai. É quando a gente tem que tomar a decisão. Uma coisa que eu observo, queridos, é que para esses momentos de culto nós estamos muito bem preparados. E com certeza isso faz parte do culto, da devoção, da nossa manifestação de amor. Mas agora o grande problema é que não estamos preparados para o culto que acontece lá fora. O nosso amor não é só provado aqui dentro, mas na continuidade do culto, quando a concorrência aparece.
Quando o peso da balança tem peso de verdade. Quando aquilo que está em jogo é algo que a gente quer, é algo que a gente sonhou, planejou. Quando eu tenho que escolher contrariando a minha emoção e o meu sentimento e optar por Deus. Quando a vontade, irmãos, é dar um grito, é pegar no pescoço e eu poder dizer: não, eu te amo. Queridos, a Bíblia diz que Salomão amava ao Senhor. O grande problema é revelado aqui no capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a ela. Salomão amava o Senhor nos cultos, oferecia sacrifício. Quantos, inspirados pela ambição, têm negociado o amor e a lealdade? A Bíblia diz que Salomão se apegou àquelas mulheres. Ele tomou uma decisão. Irmãos, e sabe por que eu acho que Salomão tomou uma decisão? Porque a Bíblia diz que sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, aquelas mulheres lhe perverteram o coração. E aqui vem a segunda pergunta desse texto: por quanto tempo a gente está amando coisas que Deus não nos mandou amar? Salomão teve a sua juventude inteira. Salomão ia na igreja, provavelmente Deus falava com ele: Salomão, olha essas mulheres, quanto tempo? Salomão, vai dar mal, vai dar ruim no final. Irmãos, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem que parece de vida, mas no seu final são caminhos de morte. Escute o que eu estou te falando em nome de Jesus, irmãos. Não permita que determinados conflitos tomem conta da sua vida inteira, porque no final da vida eles vão te consumir. Quantas pessoas nos momentos mais estratégicos, oportunos, nos momentos de entrar na herança, queridos, elas não dão conta porque existe algo mal resolvido dentro delas e elas foram levando a vida inteira. Quantas pessoas, irmãos, têm dado uma carta para Satanás e Satanás tem uma carta na manga? O tempo, ele é um fator decisivo, ele fala muito sobre nós, sobre quem somos. A construção de uma identidade livre nunca está separada de um caráter forte, de pessoas que tomam decisões na hora que tem que tomar, de pessoas que dizem não quando tem que dizer. Muitas pessoas têm amaldiçoado a sua própria bênção, porque não sabe esperar o tempo de Deus. Irmãos, quantas pessoas com medo de ficar solteira têm entrado num casamento totalmente desastroso, que Deus não mandou entrar? Quantas pessoas se precipitam? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20 e 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Tome uma decisão de descansar em Deus. Tome uma decisão de acreditar que Deus, irmãos, é o provedor de todas as coisas. Eu entrei numa crise no começo desse ano. Eu falei: Deus, eu não estou vendo possibilidade nenhuma. Deus falou: Maurício, fica tranquilo, porque as fontes, os meios podem mudar, mas a fonte continua sendo a mesma. Irmãos, a porta que Deus abriu para você é só um meio, mas a fonte nunca mudou na sua vida. Não pense que é a sua empresa, não pense que é o seu negócio. Isso são meios, queridos, e mudam de acordo com o tempo. Deus vai te remanejando, te recolocando, mas Ele continua sendo a fonte. Você entende isso? Não tome decisão baseado nos meios, decida baseado na fonte. Deus, o que o Senhor está me mandando fazer? Porque é no Senhor que eu confio. Paulo fala que uns confiam em carros e outros em... Eu, porém, farei menção da minha fonte, o Senhor dos Exércitos. Eu imagino que Deus tenha tentado falar com Salomão, alertá-lo. Cada culto, cada reunião, Salomão simplesmente foi deixando para depois. Depois eu vejo. Sabe qual que é o grande problema, queridos? O problema é que a gente começa a dar nome bonito para os nossos pecados. A gente começa a falar coisas boas, chamar pecado de nome bonito. Salomão falou: rapaz, eu vou botar o nome dos meus pecados de esposa. Irmãos, qual pastor que você chegar e falar: pastor, estou apaixonado com a minha esposa, ele ia te falar que você está errado. Mas a gente precisa dar nome aos pecados da nossa vida, irmãos. Eu me lembro que
quando a Celi operou, da segunda vez, a primeira cirurgia dela, irmãos, foi uma crise para nós. Ela fez uma cirurgia de prótese, quadril e fêmur. E a minha mulher sempre foi uma mulher de oração, sempre foi uma mulher de buscar Deus, temente a Deus. A Celi foi criada num berço evangélico, nunca viveu na zoeira, na bagaceira. E veio para o evangelho, irmãos, e casou comigo, e firme, crente. E quando eu fiquei sabendo desse problema que ela tinha, irmãos, que o médico falou que ia ter uma cirurgia, que ia ter que ter uma cirurgia, irmãos, eu entrei em crise. Eu falei, Deus, tanta gente ruim para o senhor quebrar a perna, vai quebrar a perna dela? E eu comecei a orar, irmãos, e eu criei uma expectativa minha. Deus não havia falado no meu coração que Deus ia curar a Celi. E eu me lembro que ela estava, chegou o dia de internar ela, não teve jeito. Eu levei ela para um hospital, e quando nós internamos a Celi, nós chegamos lá, e não tinha vaga na UTI, não tinha vaga onde o nosso plano de saúde cobria, e eu tive que passar o cartão de crédito, queridos. Eu gastei R$5.000 na época. A primeira cirurgia dela, quando ela saiu do hospital, irmãos, eu saí com uma dívida de 5.000 dividida em 12 vezes. E todo mês, quando eu ia passar aquela dívida, irmãos, aquilo me machucava e me feria, porque eu falava, Deus, o Senhor não pode fazer isso com a minha esposa. E eu me lembro que no dia 10 ou 12 de dezembro daquele ano, eu paguei a última parcela da cirurgia que ela tinha feito, da parte do pós-operatório que eu tive que pagar. Nós estávamos com o nosso carro arrumado, a gente ia para Minas Gerais, para a casa da minha mãe, passar o Natal lá. E eu fui na padaria comprar uma Coca-Cola, irmãos, para comemorar aquela dívida que ficou 1 ano me torturando. Falei, graças a Deus acabou. Saí de casa, o carro cheio de mala, comprei uma Coca, voltei, entrei na garagem. Quando eu estou subindo a escada de casa, a Celi dá um grito lá, o carro! Eu falei, está na garagem. Ela falou, não está não. Irmãos, o carro desceu da garagem, um demônio barbeiro pegou meu carro, derrubou o portão da garagem, irmãos, manobrou na rua, desceu, bateu em 2 carros na direita e 1 carro na esquerda. Irmãos, foi calcinha, meia, roupa voando para todo lado. Eu fiquei desesperado. Quando eu saí na rua e vi aquilo, eu sentei no meio da rua e falei, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu paguei agora a minha dívida. Irmãos, chamei o seguro cobriu uma parte, não cobriu outra parte, fiquei com uma dívida de novo de R$5.000. Peguei o carro reserva do seguro, viajei para a casa do meu pai, foi a pior viagem da minha vida. Eu não falava um A. Eu estava revoltado com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor não pode ser Deus desse jeito. 15 dias depois o seguro me liga, fala, Maurício, seu carro está pronto. Eu tinha que pagar o seguro, irmãos. Parte desses 5.000 era para o seguro que eu tinha que pagar para pegar o carro, que era a franquia do seguro, R$2.300. Tinha que pagar o cara que consertou o portão lá de casa, R$2.700. Eu devia 5.000. Eu tinha R$50 na conta. Peguei meu irmão, motorista de caminhão, dirige a vida inteira. Falei, pega o caminhão, pega um carro, vai dirigindo, porque eu tenho que orar daqui em Curitiba, para Deus me dar, fazer um milagre daqui lá. Estamos indo na Serra do Café, irmãos, parou tudo. Sei que tinha um acidente, tudo parado, nós paramos, daqui a pouco ele ligou o carro e bateu atrás de um caminhão. O carro do seguro. Voou para-choque, para-lama, para todo lado. Eu falei, o que você fez? Ele falou, não sei, deu um negócio na minha cabeça. Eu falei, quando der um negócio na sua cabeça, pula no asfalto. Mas não bate o carro do seguro. Irmãos, ele falou, não foi nada não. Quando ele falou, não foi nada não, para-choque, pá, no chão. Cheguei na seguradora, a moça falou, teve um probleminha. Eu falei, não, coisa pouca. Ela falou, moço, o senhor tem muita sorte. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Eu falei, por quê? Ela falou, o senhor fez uma franquia reduzida do seguro. Eu falei, isso quer dizer o quê? O senhor só vai ter que pagar mais 1.200. Eu falei, você quer um pouco de sorte? Quer ficar com esse 1.200 para você, nessa sorte? Irmãos, eu fui para casa, me tranquei no meu escritório, falei, Deus, que diabo é isso? O que o senhor está querendo me falar que eu não estou entendendo? Irmãos, eu chorei a noite inteira. Quando deu mais ou menos umas 1 hora, 2 horas da manhã, me liga um amigo meu, empresário, lá de Santa Catarina. Falou, Maurício, está tudo bem? Eu falei, comigo tá, com você não deve, para me ligar 1 hora da manhã.
Ele falou, o que está acontecendo aí? Eu falei, nada, por quê? Ele falou, tá sim, Deus me falou que você está tendo um problema. O que você precisa? Eu falei, se Deus te falou que eu estou tendo um problema, pergunta para ele o que eu preciso. Tchau. Falei, quer saber uma coisa? Acordei 6 horas da manhã, irmãos, com o telefone dele de novo me ligando. Maurício, é 6 mil reais, né? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, já transferi para sua conta. Vai lá e paga o que você precisa. Irmãos, quando eu desliguei o telefone, Deus falou comigo, você não me conhece, Maurício. Você prega, fala, mas você não tem ideia de quem eu sou. Você não me conhece. Irmão, saí dali aleluiado, cheguei lá no seguro, a moça perguntou, você vai pagar como? Eu falei, à vista, comigo o negócio é no dinheiro. Palhaçada, rapaz. Peguei meu carro, saí dando testemunho para todo lado, animado. 1 ano depois, chego em casa, se ele dá, Maurício, estou com uma dor na perna. Falei, não tá, você já consertou, já reformou. Aí foi na outra, eu falei, não tá, meu bem. Levamos no médico, o médico olhou para mim e falou, cirurgia de fêmur. Eu falei, essa ela já tem. Ele falou, na outra perna. Eu falei, doutor. Irmãos, eu entrei em crise de novo, luta, batalha, cabeça. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, me ajuda, Senhor. E não acabou que ela teve que internar de novo, chegou de novo. A enfermaria estava ocupada e ela foi para os apartamentos. Coloquei ela no apartamento, foram 15, ela ficou mais ou menos 1 semana lá no apartamento, porque não desocupou a enfermaria. Eu tinha que pagar R$700 por dia. E aí levei o Jocumeiros, irmãos, para cuidar da minha esposa lá. Irmão, o Jocumeiro come, você não tem ideia. Um cafezinho com biscoito naquele apartamento, irmãos, custava R$28. E aquela turma foi, irmãos, descobriu que tinha um cardápio e empolgado. Acharam que era Deus que estava abençoando. E manda. E essa enfermeira tudo rindo. Quando eu cheguei lá, eu falei, amor, o que é isso aí? Aí, irmãos, no dia de tirar a seriedade, estava tudo pronta, consertadinha, reformada. Cheguei na tesouraria do hospital, falei, moça, tem uma mulher na minha frente, o pai dela, irmãos, mais de 40 dias na UTI. A moça começa a imprimir folha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, umas 15, 20 folhas. Entregou a conta para ela, R$48 mil. Aquela moça desmaiou na minha frente, eu comecei a chorar com ela, falei, o próximo sou eu. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, deixa seu pai aí, vai embora. Eles não vão ficar com ele aí, eles vão ter que te entregar. Ela, moça, eu estou falando sério. Eu falei, você acha que eu estou brincando? Cheguei para o moço, e falei, irmãos, tinha R$50 na conta. Cheguei e vim buscar minha esposa. Ele falou, tá bom. E aí ele começou a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu falei, se for por folha, tá beirando. Falou, o senhor quer ver as despesas? Eu falei, não quero nem ver para me não armar o coração com o Jocumeiro. Só falo total. Ele falou, o senhor deve R$50. Eu falei, R$50? Eu falei, qual mulher que você está me devolvendo? É a minha mesmo? Ele falou, é. Fui lá no quarto, peguei a cena e falei, meu bem, pega o que puder, o que não der, deixa aí. Vamos embora. Falou, o que foi? Eu falei, meu bem, vamos embora em nome de Jesus. Cheguei para o cara. Na verdade, irmãos, era R$30 que ele tinha falado que eu devia. Cheguei para o cara e falei, ele perguntou, como é que você vai pagar? Eu falei, à vista, dinheiro. Deu 50, e ele caçando troco. Não tem um troco, não tem. Eu falei, é oferta o resto, Deus abençoe. Com Deus. Eu nunca mais voltei nesse hospital, irmãos, para saber. Acho que tomara que eles não escutem esse testemunho, porque se eu não tiver uma conta. Voltei para casa, irmãos, naquele dia Deus falou comigo, você não me conhece. Vai ter hora, Maurício, que eu vou dar o dinheiro. Vai ter hora que eu vou ser a cura da doença. Vai ter hora que você não vai precisar de dinheiro nenhum. Você me colocou a vida toda dentro de uma caixinha e tomou as suas decisões baseado naquilo que você acha que conhece de mim, mas você não me conhece. Irmãos, quando a gente olha o final da vida de Salomão, Salomão se transformou num idólatra. O filho de Salomão, queridos, dividiu o reino de Israel. Toda aquela promessa que Deus havia feito para a casa de Salomão foi totalmente destruída, porque Salomão não soube lidar com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Escute o que eu vou te dizer nessa noite em nome de Jesus. O fato de você estar dentro de uma igreja não vai te poupar de enfrentar momentos difíceis na sua vida.
O fato de você seguir a Cristo, queridos, Deus não te chamou para te colocar dentro de uma bolha e te dizer agora não vai acontecer mais nada com você. Irmãos, a gente não tem ideia das centenas e milhares de livramentos que Deus nos dá todos os dias. Mas em alguns momentos, Deus vai precisar permitir situações na nossa vida para que a gente aprenda a conhecê-lo e saber quem Ele é. Escute o que eu estou te falando, não permita que uma crise fique muito tempo no seu coração, porque o alvo de Satanás, queridos, é te fragilizar a ponto de você tomar uma decisão que vai romper com aquilo que Deus tinha se comprometido com você a vida toda. Quantas pessoas têm chorado amargamente porque não deu conta de tomar uma decisão certa no momento certo? Quantas pessoas têm vivido isso? Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Coloque seu coração diante de Deus agora. Talvez você está sendo pressionado, talvez você está sendo esticado no reino de Deus. Talvez você está sendo tentado. Quem não é tentado? Talvez você está diante de decisões importantes. Talvez a sua fé está sendo provada. Tem um hino que eu amo, irmãos, que diz: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de conhecer um pouco mais. Essas provas, irmãos, de Deus na nossa vida têm um único motivo: que a gente possa conhecer Deus, uma outra faceta de Deus que a gente não conhece. Que a gente possa ser de novo surpreendido, ser surpreendido por Deus. Me encanta saber que Deus deseja ainda nos surpreender. Alegra o meu coração pensar, queridos, que o único desejo de Deus é fazer com que a gente conheça Deus de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, com uma outra visão. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã, a gente não tem ideia do que a Bíblia está dizendo, irmãos. Na verdade, Deus está dizendo: olha, eu quero me revelar de maneira diferente, eu quero que você me conheça de maneira diferente, eu quero que você se apaixone de novo todo dia. Parece que a rotina, o culto, o dia a dia, diminuiu a paixão dentro da gente. E aí Deus fica com saudade e fala: olha, eu encontrei um jeitinho de te chamar para perto de mim de novo. Mas é só porque eu te quero perto, não é porque eu não sou poderoso, é porque o mal é maior. Não, é porque eu te quero perto de mim. Eu quero orar com você nessa noite, queridos. Sabe o que eu sinto nessa noite? Que tem pessoas que foram tomando decisões na vida, que foram te distanciando de Deus, foram te afastando de Deus, te distanciando, a ponto de você estar quase no ponto de tomar uma decisão totalmente errada, e que vai acabar com tudo mesmo. Eu percebo que nessa noite o Espírito quer reaproximar algumas pessoas, quer trazer algumas pessoas de volta para mais perto, para mais junto. Talvez você é uma dessas pessoas que está aqui nessa noite. Talvez algumas coisas não saiu como você esperava. Talvez a expectativa era diferente, e isso te distanciou um pouco de Deus. Mas Deus nessa noite está te dizendo: olha, chega perto de novo, porque eu continuo sendo fiel. Coloque seu coração agora diante do Senhor. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Seu Espírito se move em nosso meio, Senhor. Eu sei que há um desejo do Senhor de nos trazer para perto nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam ser tocadas pelo Senhor.
pessoas que se entristeceram. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos experimentar uma obra poderosa do Senhor, no sentido, Deus, de nos reposicionar no reino, na sua vontade, na nossa adoração e na nossa comunhão contigo. Senhor, o Senhor está nos dando a oportunidade de dar um passo atrás e retornar do caminho que a gente estava tomando, Deus, para viver de novo no centro da sua vontade, de poder declarar e dizer: Senhor, eu confiarei totalmente em Ti, a minha esperança é o Senhor. Nos perdoa, Senhor, se nós colocamos outra pessoa, alguém nesse lugar, o lugar que é só Teu, que não pode ser mais de ninguém, Senhor. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Talvez você precise de uma oração nessa noite. Talvez você está vivendo esse momento de crise, de dificuldade, de afastamento. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu acredito que há algo de Deus para o seu coração nessa noite, queridos. Deus marcou esse encontro conosco. Eu acredito que Ele te trouxe aqui. Eu acredito que esse culto, queridos, não foi você que escolheu vir para Ele, mas foi Deus que te escolheu para estar nesse culto nessa noite, porque Ele te quer de volta, perto dEle, porque Ele está com saudade de algumas pessoas aqui nessa noite. Saia do seu lugar, venha, mas venha com uma expectativa no seu coração, venha orando e dizendo: Senhor, me traz de volta. Me traz de volta, Senhor. Me perdoa pelas decisões que eu tomei, que me afastaram de Ti, que me levaram para longe, que me fizeram até acreditar em coisas que não era o Senhor quem estava dizendo. Vem mais para frente aqui, irmãos. Vem mais para frente aqui. Ore, faça a sua oração agora. Fale com Deus. Diga: Senhor, reaquece a minha alma. Diga: Senhor, eu não posso viver mais longe. Diga: eu não posso viver mais confuso, mais distante. Diga: Senhor, eu não posso continuar do jeito que eu estou, porque parece que cada dia mais está mais longe, mais distante. Diga: Deus, me toca nessa noite. Toca dentro de mim aquilo que o Senhor mesmo acendeu. Espírito Santo, ministra o coração dos teus filhos nessa noite. Foi o Senhor quem os chamou, foi o Senhor quem os escolheu. Enquanto a gente adora o Senhor aqui, gostaria que você orasse, que você falasse com Deus, que você construísse a sua oração, que você dissesse para Deus da sua frustração, talvez da sua expectativa, mas fale, ore e diga: Senhor, eu quero voltar para esse lugar da sua graça. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vivesse tudo que tem
Nós estamos diante da sua presença, Senhor, e nós queremos conhecer o Senhor acima do que pensamos, acima do que a religião diz, acima do que a tradição fala. Nós queremos conhecer o Cristo que foi à cruz do Calvário por nós, que estabeleceu um novo e vivo caminho, um caminho de paz, um caminho de reconciliação, um caminho da presença verdadeira. Meu amado é o mais belo de milhares e milhares. O meu amado é o mais belo de milhares. Antes de nós cantarmos esse nome todo-poderoso, que significa aquele que nos salva, o Salvador, eu queria que você, essa noite, que tem que tomar uma decisão de andar com Cristo, o Senhor está perguntando para você: quem você ama mais? Não é o fato que você ama, isso já foi provado, mas quem você ama mais aqui nesse lugar? Você que tem frequentado essa igreja já há anos e ainda não decidiu sobre quem você ama mais. Você que veio hoje pela primeira vez e ainda não se decidiu em quem você ama mais. É esse nome que nós devemos amar. É esse nome que é o motivo de estarmos aqui. É o Yeshua, o Salvador, o Jesus, aquele que vem ao nosso encontro e que salva-nos. Salva-nos. Ele é o Salvador. Ele te salva. Ele te salva desse mar de angústia. Ele te salva desse rio de depressão. Ele te salva dessa tormenta de medo. Ouça esse nome. Ele te salva dessa enfermidade destruidora. Ele te liberta desses traumas que corroem seu interior. Ele liberta você, Ele te salva da religiosidade fria, aparente e hipócrita. Ele te liberta das dores do pecado. Ele te salva. Ele é o Yeshua, o Salvador. Ele te liberta do inferno. Ele te salva do poder da morte. Ele te salva do poder do diabo. Ele te salva para te dar um destino, uma história, uma identidade. Oh, Yeshua! Yeshua! Esse nome tem poder. E ao som desse nome, todos os demônios recuem sobre essas vidas. Ao som desse nome, o milagre opera nesse lugar. Ao som desse nome. O mais belo milhares e milhares. Meu amado é o mais belo milhares. Que o Senhor possa te levar. E eu não sei onde você precisa de um socorro. Eu não sei onde você precisa de uma intervenção. Mas Yeshua é Jesus. E Jesus é Salvador. Ele entra na sua história. Ele entra na sua vida. Ele entra nas suas circunstâncias. Ele manifesta o poder dele sobre você essa noite. Só decida por Ele. Só decida por Ele, irmãos. Se hoje nós tivéssemos um programa aqui, que nós tivéssemos que escolher, uma porta nos daria 15 milhões de reais, e outra porta seria aquela que nós não teríamos direito a nada. Então um apresentador falaria para nós: agora é a hora da sua escolha. Se você escolher essa porta, você terá tudo o que você quer de bens de riqueza material. Mas se você escolher a porta errada, você não terá nada. E você fica naquela crise, naquele conflito, e fala: eu vou escolher agora. Quando você vai fazer sua escolha, o apresentador interrompe e fala: não é assim não, ainda tem uma dica. A porta que tem 8 milhões de reais é a da esquerda. O que você acha disso? Meus irmãos, Deus já disse qual é a porta da vida. Deus já disse qual é a porta da libertação. Deus já apontou qual é a porta da restauração. Ele já revelou qual é a porta da salvação. O que estamos fazendo em dúvida entre entrar por essa porta ou não? Por que nós não entramos por ela? Por que não avançamos ainda?
Por que você está pensando entre dois caminhos? Vou por essa ou vou por aquela? Deus já disse: eu sou a porta, eu trago luz, eu trago vida. Entre por Ele essa noite, e você não vai se arrepender de ter escolhido esse caminho. Essa é a porta. Entre por Ele, porque Ele já disse onde está a porta da vida. A outra você já sabe, é a da desgraça, é a da desesperança e é a da dor. Está na hora de puxar a maçaneta e falar: eu entro por essa porta, eu entro com Jesus hoje, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe você, tenha uma boa semana e aplauda ao Senhor Jesus.